Então, eu vou começar com o Daniel. Queria saber de você, Daniel, exatamente qual é a realidade, né, dos enfermeiros de todo o Brasil. E aí eu gostaria que você falasse de todo o Brasil mesmo, porque uma coisa é São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza. Outra coisa são os municípios, o trabalhador que está lá nas cidades pequenas, no interior do Brasil. É um prazer estar com vocês, né? É uma satisfação e, de fato, a conquista, né, do piso salarial é uma demanda histórica da categoria. A categoria que foi regulamentada como profissão pela primeira vez em 1955 e, desde então, né, ela anseia alguns reconhecimentos sociais, né, como, no caso, o piso salarial. Não temos, né, jornada de trabalho e outras demandas, mas o piso foi eleito como o mais urgente neste momento. E a realidade da nossa categoria é que, em número de inscrições, representa 2 milhões e 500 mil profissionais, mas afetados pelo piso salarial, conforme foi amplamente debatido, né, na Câmara dos Deputados, no Congresso como um todo, é em torno de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho. E a realidade da categoria é uma disparidade muito grande, né, na remuneração. Por isso que, quando nós buscamos fazer um entendimento sobre os valores, o projeto inicial tinha um valor muito maior, né, e quando ele foi aprovado pela primeira vez no Senado, foi feita uma negociação, onde foi calculada uma estimativa média dos salários, né, dos enfermeiros depois das proporcionalidades. Então, a gente chegou ali num estudo, né, com dados do Diese, que o salário médio praticado seria em torno de R$ 5.200 para os enfermeiros, e aí culminou, então, no valor de R$ 4.750 e as proporcionalidades, 70% e 60% para as demais categorias. Só que e tem muitas regiões em que os profissionais já ganham acima desse valor. Então, o objetivo do piso é fazer com que a gente acabe com salários miseráveis, que é uma parcela bastante considerável da nossa categoria, especialmente dos profissionais de nível médio, os técnicos de enfermagem. Tem colegas em regiões do país que ganham próximo a salário mínimo. Em uma profissão tão insalubre, tão importante como essa, a gente entende que é complexo, né, fazer jornadas exaustivas, porque a baixa remuneração gera que esse profissional, para ter uma subsistência digna, ele acaba tendo que trabalhar em 2, 3 postos de trabalho, e tem colegas que perfazem jornadas semanais de até 60, 70 horas. Então, essa é a realidade que a gente encontra hoje, e o piso ele busca fazer essa justiça social, essa correção histórica, a esse anseio que a categoria tanto almeja, né? Desde 1955, pelo menos. Obrigada, Daniel. Bruno, eu queria passar para você, quer dizer, a confederação, né, que você representa, participou das negociações no Congresso e reconhece que a questão do piso salarial, a falta de um piso salarial nacional é, de fato, problema, reconhece os baixos salários. Eu queria saber por que mesmo assim, vocês entraram com essa ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão do pagamento. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com o Daniel, com você. Do ponto de vista do processo legislativo, a gente acha que a nossa participação não foi tão grande assim como tem se dito. A gente participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. No Senado não houve quase discussões em comissões, então não houve na Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Assuntos Econômicos, né, que deveriam ter se debruçado sobre esse tema, não passou nessas comissões, então nós não enxergamos da mesma forma no sentido de que houve uma participação efetiva nas discussões e nas negociações para o piso. Agora, comungamos, obviamente, da ideia de valorizar a enfermagem. Acho que é super importante. Quanto melhor pago estão todos os profissionais de saúde, aí não é só a enfermagem, a fisioterapia, são os maqueiros, são os profissionais de farmácia. Talvez os hospitais sejam um dos negócios com o maior número de profissões, e eu acho que todas precisam ser valorizadas, todas correram risco durante a pandemia, e a enfermagem principalmente. Então, a gente comunga da necessidade de valorizar a enfermagem. Agora, o custo disso precisa ser buscado, né? Ou seja, a gente precisa saber quais são as fontes para poder valorizar a enfermagem. E eu acho que agora é o momento de abrir esse diálogo com o Congresso, e nós estamos aí talvez agora totalmente de mãos dadas com a enfermagem, para poder buscar de onde tirar o dinheiro. O impacto, principalmente nas pequenas cidades do interior e principalmente no Nordeste, é muito grande, né? São estados com renda mais baixa e com capacidade de transferir renda para os trabalhadores através do sistema de saúde menor, tanto público quanto privado.
Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar agora, são as fontes, tanto públicas quanto privadas, para a gente poder, de fato, valorizar a enfermagem. Bruno, obrigada pela sua participação. Eu vou aproveitar e chamar uma enquete que nós fizemos. A TV Senado faz para esse programa uma série de enquetes e, como você está vendo aí, a gente perguntou se o cidadão sabe, você sabe, qual o motivo da suspensão do piso salarial de enfermagem. 65% disseram que sim, sabem, e 35% disseram que não sabem. De certa forma, vocês dois já explicaram um pouco aí, falaram um pouco sobre os motivos do pedido da suspensão. Eu gostaria de perguntar, voltar então com o Daniel. Daniel, essa questão, vocês apresentaram estudos durante o debate, né? O Bruno disse que a Confederação não participou o suficiente do debate, mas foram apresentados estudos, levantamentos que englobem toda essa diversidade desse setor empresarial? Quando o projeto foi para a Câmara dos Deputados, foi constituído um grupo de trabalho de deputados e lá foram feitos esses estudos com apoio, inclusive, das equipes técnicas, né? Especialmente de ES e participação das próprias confederações e também municípios, né? Então, nós sempre compreendemos e sempre defendemos que a saúde precisa ser melhor financiada. Então, nós, enquanto profissionais de enfermagem, não só pela luta corporativa e pela luta da categoria de ter uma melhor remuneração, mas também por ser um profissional que atua no serviço e precisa que os serviços tenham condições de atender bem a população através de insumos, equipamentos, né? E nos foi garantido ao longo de toda a negociação que o Congresso Nacional equalizaria essas questões das fontes de financiamento, né? Então, nós fomos solidários, estamos sendo solidários à aprovação desses projetos, mas eles dependem, né, obviamente, que esses 16 bilhões têm que ir para o Fundo Nacional de Saúde para ser distribuído pelo Ministério da Saúde. E a gente aqui está como profissional e como cidadão apoiando as iniciativas que buscam essa medida. Então, dentro desse esforço do Congresso, a gente tem aí o PLP 44, né, desse ano de 2022, que ele prorroga, né, a liberação dos recursos dos fundos estaduais e municipais de saúde e assistência social. Que essa medida foi tomada, não é, durante aí a pandemia da Covid-19 para gerar mais recursos aí para o combate à pandemia. E a ideia é que isso possa servir para pagar, mas, de certa forma, esses recursos dos fundos, eles são temporários. Como é que está a questão da previsão de orçamento? Qual é o temor de vocês? E aí eu gostaria de ouvir vocês dois, mas eu vou dar a palavra primeiro para o Bruno, que você estava falando anteriormente, Daniel. Claro que você representa o setor privado, mas do ponto de vista do setor como um todo, essa solução dos fundos e uma previsão de orçamento seria a solução para o setor público? E qual seria uma solução que você considera viável, de um ponto sustentável ao longo do tempo, para o setor privado? Bom, é importante primeiro falar que o estudo que foi feito pelo grupo de trabalho na Câmara chegou a conclusões parecidas com as que nós tínhamos antes. Que há, de fato, um impacto grande, um impacto de entre 16 e 18 bilhões de reais, né? E esse impacto é dividido praticamente de forma igual entre estados e municípios, de um lado, e do outro, e hospitais filantrópicos e hospitais privados, certo? Então, esses três entes têm impacto significativo e as fontes de recursos para esses entes são distintas. As formas de repasse para esses entes são distintas também. Então, por exemplo, pega o PLP 44, ele libera aí o uso do recurso pelos estados e municípios. O próprio CONASCENS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, já falou que ele não só não é perene, ou seja, não é sustentável ao longo do tempo, como ele não é suficiente nem para o ano de 2023, né? Então, acho que precisamos buscar mais fontes. Do lado privado, mais uma vez, qualquer solução que acontecer pelo Congresso, ela não pode jogar 16 bilhões simplesmente no Fundo Nacional de Saúde, porque o setor privado não é remunerado através do Fundo Nacional de Saúde, ele é remunerado através do pagamento de planos de saúde, do pagamento no caso dos filantrópicos, de SUS, certo? O que a gente tem defendido é isso. As fontes, primeiro, tem que englobar todos os entes, tem que englobar estados e municípios, tem que englobar os filantrópicos, tem que englobar os privados. Do ponto de vista dos filantrópicos, repasses diretos, como são feitos aí através de outros programas do Ministério da Saúde, né? Precisa ter orçamento
e precisa ter orçamento para todos os anos daqui para frente, não é só para 2023. No caso dos privados, com fins lucrativos, o que tem se falado, e tem um projeto na Câmara, é de desoneração da folha de pagamento, que é muito bom, acho que é positivo, mas ainda nos preocupa também, porque a gente acha que ele é incompleto, no sentido que ele não engloba as empresas que estão no Simples, por exemplo, né, que são muitas pequenas empresas que dão assistência à saúde, que empregam enfermagem, e as empresas do Nordeste, que também tem o impacto é muito maior para as empresas do Norte e Nordeste do que para as empresas do Sudeste. Então, é muito provável que somente a desoneração da folha funcione para Rio e São Paulo, mas não funcione para Paraíba, para Maranhão, para Piauí. Talvez uma medida complementar. Obrigada, Bruno. Eu passo a palavra para o Daniel. Não, a gente compreende que o PLP 44 ele resolve momentaneamente a situação, né? Então, que é uma medida mais emergencial. Para o ano de 2023 e 2024, existem vários outros projetos e agora, inclusive, essa semana entraram novas discussões de PECs que a gente vai estar trabalhando aqui. A desoneração da folha, a gente entende que ela atingindo especialmente o setor filantrópico, ontem mesmo passou um projeto na Câmara, liberando um valor de recursos aí para o ano seguinte, acho que 2 bilhões, se não me falha a memória. Então, a gente vê que existem os movimentos no sentido de atender todas as demandas, como o Bruno coloca. No setor privado, a desoneração da folha, a gente sempre tem trabalhado que o segmento do setor privado, com fins lucrativos, que teria um maior impacto e foi calculado, é o setor que presta eminentemente o atendimento ao SUS, né, especialmente o setor de hemodiálise, nefrologia. Então, por isso que o debate, né, da desoneração da folha talvez atenderia esse segmento. Então, a gente compreende que não vai conseguir resolver 100%, acredito, né? Mas vamos caminhar até o dia 4 de novembro com uma boa solução para grande parte dessas situações, especialmente para o setor público, estados e municípios, e também para o segmento filantrópico que presta serviço para o SUS através, né? O debate da própria correção da tabela SUS é um debate que a gente tem feito com o próprio governo federal, que é importante também que ele também faça a sua contribuição. Não são só através dos projetos de lei e repasses, mas é importante reconhecer que o Ministério da Saúde também, como órgão executor da saúde pública, ele também tem esse papel, né, de remanejar orçamentos para essas atividades, de outros programas ou, né, o que ele entender melhor. Mas a responsabilidade aqui é de todos os entes, Congresso Nacional e Poder Executivo. Eu vou aproveitar, como a gente está sempre chamando o nosso telespectador a participar, eu vou aproveitar e chamar uma pergunta de telespectador. Eu vou pedir para o nosso diretor de TV jogar no ar a pergunta, que é exatamente o que acontece se a fonte de custeio não for votada antes de 60 dias. É uma pessoa que está acompanhando bastante aí o debate, que sabe, inclusive, os prazos aí. Então, o que acontece? Eu vou voltar, então, como estava o Daniel falando, eu vou voltar com o Bruno. O prazo de 60 dias é um prazo de coleta de informações para o Supremo. É um prazo que foi dado para que o Supremo se abasteça de novas informações dadas para aqueles que ele pediu informações, né? Ele não é um prazo para aprovação de fontes. Acho que as aprovações de fontes, até como tem se falado aí, elas são complexas, né? Nós estamos num momento de incertezas eleitorais, nós estamos num momento de incertezas principalmente orçamentárias, né? E derivadas da incerteza eleitoral. Então, falar de uma solução até novembro é falar de uma solução que necessariamente vai ter que cobrir não 2 bilhões do filantrópico, mas 5, 6 bilhões que eles precisam, e que esses 6 bilhões venham todos os anos. Porque não adianta a gente ter uma solução para 2022, 2023... e 2024, 2025, os hospitais filantrópicos quebrarem, como quebrariam agora, se não fosse feita essa trava pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente insiste que precisamos, de fato, uma solução que seja realista, que seja completa, seja global, que englobe as pequenas empresas, que englobe os estados e municípios, e os hospitais filantrópicos, e também todo o setor de saúde privado, que passa, como foi falado pelo Daniel, pelas clínicas de hemodiálise, por exemplo, que não podem parar nenhum dia. O clima de hemodiálise não pode parar um segundo, na verdade. Então, a gente precisa, muitas delas são pequenas, talvez não se beneficiem de uma desoneração da folha simplesmente. Então, eu acho que a gente precisa, com maturidade, com celeridade, para poder dar para a enfermagem rapidamente o que eles estão pleiteando, a gente precisa discutir todas essas fontes, além de discutir, obviamente, outras inconstitucionalidades que estão presentes no projeto, na opinião nossa e na opinião do próprio Supremo. Eu vou passar, então, a palavra para o Daniel.
As inconstitucionalidades a gente vai debater e discutir elas juridicamente, porque a gente defende que elas não existem, né? E o ministro Barroso ele não adentrou exatamente nesse aspecto, né? Até porque ele fala assim que quem puder pagar, que pague o piso, né? Então, tem situações relacionadas à matéria em si. Agora, a fonte de financiamento a gente entende que é uma responsabilidade, né, do gestor público geral. Não é a enfermagem agora que tem que tirar da cartola a solução. Nós compreendemos que o direito ele existe, né? Existem algumas propostas bem robustas que estão tramitando e a gente pede aí o apoio da sociedade e dos parlamentares para que a gente possa aprovar esses projetos de forma bastante racional, né? Para que ele se torne realidade. Inclusive, ele já está se tornando realidade o piso para muitos municípios. Tem municípios pagando espontaneamente, que tem feito esse levantamento, mas o fato é que o piso ele é uma realidade que a gente vai precisar agora viabilizar a sua aplicação. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois, e aí o Bruno vai responder primeiro, porque você estava com a fala, Daniel, que é até que ponto o setor privado pode dar do próprio caixa uma contribuição nesse setor? Porque esse setor de saúde foi o que mais cresceu durante a pandemia, é um dos que mais lucram hoje na economia brasileira, e os planos de saúde, quem usa o setor privado usa normalmente via plano de saúde. E os planos de saúde são hoje caríssimos, uma das despesas maiores da população que tem plano de saúde, principalmente da população mais velha. Então eu gostaria de ouvir de você, Bruno, o que é que vocês podem realmente dar como uma contribuição para que essa riqueza que chega para as empresas do setor de saúde seja, de certa forma, compartilhada de uma forma um pouco mais generosa com os trabalhadores do setor? Primeiro, eu queria concordar com o Daniel. Acho que agora a bola está com o Congresso e precisamos que o Congresso ache fontes para isso, né? O fato é que o impacto ele existe, tá certo? Se você vai olhar esse impacto é diferente dependendo do tipo de estabelecimento de saúde que nós estamos falando. Nós temos 4.200 hospitais no Brasil, privados, né? Certamente, a grande maioria desses hospitais, eu estou falando de pelo menos 75% são menos de 50 leitos, eles já vivem, alguns fazendo rifa para pagar 13º, por exemplo, né? Hospitais filantrópicos pequenos, etc. Os maiores hospitais, como o Daniel falou, já pagam na média. Para eles não faz uma diferença muito grande. Eles já valorizam o máximo que eles podem, os profissionais, tanto é que estão ou na média ou acima da média. O setor de saúde suplementar é um setor de altos e baixos, um setor de margem apertada, que esse ano, por exemplo, teve prejuízos grandes, né? A gente sabe que é um setor que tem mais recursos, porque quem sustenta esse setor são pessoas com maior renda, né? Então, essa lógica precisa ser mantida, ou seja, é a renda da população que mantém esses hospitais e que pode proporcionar uma maior valorização para os enfermeiros. Por exemplo, a renda das pessoas na Paraíba é menor, então ela tem menos capacidade de valorizar o enfermeiro no montante que ele precisa ser valorizado em São Paulo e no Rio, onde a renda é maior. Então, acho que são esses desequilíbrios regionais que a gente precisa tratar, e eu acho que, mais uma vez, a bola está com o Congresso para achar fontes para a gente possa fazer isso de maneira responsável, porque não adianta a gente valorizar uma profissão e não valorizar outras, por exemplo, né? São várias. Desculpa, Bruno, só para completar um pouquinho. O setor não tem condição de, por si só, o setor privado, bem entendido, não estou nem falando das filantrópicas, arcar com um pouco mais desse pagamento? O setor privado, mais uma vez, ele é formado de pequenas empresas, na sua grande maioria. Eles aí não têm condição nenhuma de arcar com nenhum centavo de custo adicional, se não tiver uma contrapartida pelo Congresso. Nenhuma condição. Nós estamos falando de 4.200 hospitais, nem 1.000 são grandes, se tem condições. E esses já têm um salário maior e já valorizam. Podem valorizar mais? Podem. Acho que é uma questão de negociação sindical. E aí a gente traz de volta a importância da negociação sindical como o principal força na definição dessas coisas, né? Salários,
carga horária. Eu acho que essa negociação que o COFEM participa de certa forma, não diretamente, mas participa, é que ela deve ser privilegiada, principalmente tanto nas cidades pequenas quanto nas cidades grandes. E essa negociação sindical já traz para enfermeiros nas grandes cidades uma valorização maior do que nas pequenas. Por exemplo, isso é notado pelas diferenças salariais que o próprio Daniel colocou. Bom, eu vou passar então rapidamente a palavra para o Daniel sobre esse tópico especificamente, porque depois eu quero jogar um comentário de uma telespectadora, de uma internauta. Não, a gente, enquanto categoria, enquanto cidadão, a gente está preocupado aqui em resolver a questão do financiamento para o segmento que recebe recursos públicos para funcionar. O setor privado, a gente já esgotou esse debate em relação, né, à questão dos lucros e tudo mais, que é um segmento que inclusive, lucra bastante nos últimos anos, especialmente na pandemia. Eu entendo que a preocupação, especialmente do Congresso Nacional e do próprio STF, é em relação à saúde pública brasileira, né? Porque o segmento da iniciativa privada, parte dela faz parte do Sistema Único de Saúde e presta serviços para o SUS, né, no caso. E aí eu dei um exemplo aqui bem concreto que todos conhecem, que é a hemodiálise e nefrologia. Então, nós compreendemos que a valorização da categoria, ela inclusive melhora a qualidade da assistência, melhora o rendimento, a produtividade do trabalhador, do empregado e, com certeza, vai gerar mais rendimentos e mais satisfação, né, na qualidade da prestação dos serviços. Isso pode, inclusive, utilizar e ser utilizado pelas empresas para melhorar os seus lucros. Então, a gente compreende que o trabalhador bem remunerado, bem satisfeito, ele produz mais. Então, a enfermagem ela não é diferente das outras profissões. Daniel, eu vou aproveitar, então, e jogar o comentário, né, da nossa internauta, que ela fala exatamente que a enfermagem merece ter um piso, né, e que essa classe sofre há décadas. Quer dizer, é essa a imagem que se tem. Eu queria colocar da Nalva Barbosa esse comentário, porque a gente, né, valorizar aí o nosso telespectador, a nossa audiência na internet. A gente está chegando perto, né, do momento de encerrar o debate, a nossa conversa. Eu gostaria de perguntar para os dois a questão sobre orçamento e tabela do SUS, né? A gente tem para 2023 uma proposta de orçamento que corta muito, corta mais de 30% do orçamento geral da saúde e joga muito disso do que deixa para as emendas de parlamentares, as emendas de relator, principalmente, que é o que ficou conhecido aí como orçamento secreto. E a gente tem a questão da tabela do SUS, que não é, de fato, reajustada. Isso é histórico. Eu acho que há uns 30 anos, desde que o SUS foi criado, que eu ouço falar, que eu vejo que a tabela está, pelos números que vocês mostram, ela está defasada. Qual é o empenho de vocês, né, o reajuste? E aí eu gostaria de saber dos hospitais privados também, e vou passar primeiro para o Bruno, do reajuste dessa tabela do SUS. Vocês podem realmente se empenhar mais para que o governo reajuste essa tabela? E a questão do orçamento, dá para tirar esse dinheiro das emendas de relator e colocar no orçamento central? E aí eu passo para você, Bruno, começo com você. Primeiro, rapidamente, desmistificar essa ideia de que o hospital privado tem lucros exorbitantes, tá? Mais uma vez, são 4.200 hospitais privados no Brasil, mais da metade deles são privados não filantrópicos, são privados que não estão ligados à filantropia, apesar de muitos prestarem serviço para o SUS. Desses hospitais não filantrópicos, 70% deles têm menos de 50 leitos. Então, não dá para dizer que o setor como um todo está com dinheiro sobrando para fazer qualquer coisa. Com relação à tabela do SUS, existe um debate muito grande sobre se é o melhor instrumento para fazer esse repasse para os hospitais filantrópicos, né? Talvez um aumento de recursos diretos seja uma solução mais eficaz, né? Há críticas sobre a forma pela qual o simples aumento da tabela pode representar apenas um aumento de custo sem, de fato, resolver o problema da enfermagem que todos queremos resolver. Com relação ao orçamento, a gente sabe a dificuldade de que você tem repassar emendas, né, para salário. Você não pode fazer isso. Então, é desejável que tenha algum tipo de alocação interna nesse orçamento para que parte do orçamento livre
possa ficar já alocado e previsto para a valorização da enfermagem. Bruno, eu agradeço a sua participação e vou passar para o Daniel, que tem 30 segundos para fazer as suas considerações finais. É que a gente tem aí um pouquinho essa questão do tempo. Então, a gente precisa... Tem duas PECs que estão sendo tramitadas no momento, dialogadas, que é o remanejamento do superávit dos fundos públicos para o Fundo Nacional de Saúde, e outro que é também o remanejamento de superávit para o Fundo de Participação dos Municípios. Então, tem um debate, inclusive, com segmentos prefeitos e municípios em relação a esses fundos. Mas eu compreendo que a iniciativa ela existe e a gente tem como buscar essa solução para garantir no Orçamento Geral da União para os anos seguintes, não só 2023 e anos seguintes. E a gente agradece aí o espaço e fica à disposição sempre que necessário. Daniel, eu quero agradecer a sua participação aqui. Bruno, quero agradecer igualmente a sua participação e espero que vocês consigam chegar aí nas negociações a um bom termo e a um bom termo também junto com o Congresso. E agradeço também a você, telespectador, que acompanhou pela TV Senado, que acompanhou